O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem está nos acompanhando teve um problema na internet, né? Nós estamos rezando também pelo Cristiano Lopes, lá de Orlândia, São Paulo. Muito bem, então nós estamos hoje aqui na continuação do livro de Samuel. E uma coisa interessante, quando o povo viu Davi com a sua liderança e a sua submissão a Deus, o povo buscou Davi para ser seu rei. Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Interessante isso. Não é uma submissão simples, mas somos teus ossos e tua carne. Somos um só corpo. Que prefiguração que é essa? O corpo de Cristo. Não é um rei simples. Cristo não é descendente de Davi? Quando nós somos batizados, nós não fazemos parte do corpo de Cristo? Nós podemos falar, somos carne da sua carne, osso dos seus ossos, né? Porque somos batizados, somos um só corpo com Cristo. Davi é a prefiguração do reinado de Cristo. O povo quer ser guiado por quem tem autoridade do alto, por quem fala a verdade. Não é verdade? Os pastores, padres, bispos, que dizem qual é o caminho onde bate o cajado, por mais que doa, o povo prefere do que pastores aguados, ou que mundanizam a igreja, ou que diz que tudo pode, né? Outro dia eu ouvi eu lembro, orientações terríveis, sem qualquer tipo de mudança entre o que é a igreja e o mundo. Ontem nós vimos pescadores de homens, pescar, arrancar o homem do mundo. Se a igreja mundanizar, quem quer ir para a igreja? Até que um certo grupo da igreja pode achar bom, mas a grande maioria das pessoas querem dar respostas profundas à morte, ao sofrimento, ao fracasso, que uma igreja mundana, aguada, que não tem nada de radical, que não requer nada, não dá resposta, que não tem vida sobrenatural. Que igreja é essa? Por isso que cada vez mais essas pessoas, lideranças, ficam isoladas, porque não dão respostas profundas.
Então Davi, diante da sua postura com Golias, o Senhor é grande, mas eu tenho o meu rei, né? O povo se coloca à submissão. O pastor não deve ser aquele que simplesmente empurra as ovelhas para o lobo, mas combate, né? Tira, afasta de todo o mal. No Evangelho, os fariseus que não aceitavam os ensinamentos de Jesus começaram a acusá-lo de agir por Beelzebul. Ao invés deles se converterem, eles começam a caluniar. E Jesus diz: o reino dividido não pode subsistir. Cuidado, que essa é a tática daqueles que eu falei ontem, chamados globalistas, que financiam governos marxistas como o nosso, que por sua vez trabalham a divisão. Mulher contra homem, feminismo. Negros contra brancos, do racismo. Isso não é para o bem do negro, não é para o bem da mulher. Isso é para dividir, é para dar briga. Quanto mais uma sociedade é dividida, os índios contra, né? A gente está vendo agora, está morrendo Yanomami como nunca. Eles não querem o bem de índio. Eles não estão buscando terra de índio por bem deles. Eles querem enfraquecer o agro. Eles querem dominar, tirar a soberania nacional. Tudo que divide, enfraquece. A família dividida, brigando, marido contra esposa, filho, né? Por isso que eles inculcam os filhos para revoltar com os pais. Por isso que na Escócia, se uma criança de 7 anos falar que quer ser um homem, quer ser uma mulher, ideologia de gênero, e os pais se opuserem, os pais vão presos, sendo que quem tem que educar são os pais. Por isso que na Suécia, Noruega, Dinamarca, se o pai bater no filho e denunciar, os pais vão presos. Essa divisão enfraquece. E quem que ganha força? O Estado. O Estado. Ele que quer dominar a vida de todos. Não se esqueçam. Toda divisão é para dominar-se, para ser dominado. Não é para o bem. Não é para o bem da mulher. Hoje as mulheres brigam com o marido para não fazer nada, mas está trabalhando lá fora para pagar um salário mínimo até meia-noite e não fala nada. Para o marido não pode. Para fora pode. Olha que ridículo. Olha que coisa mais sem nexo, irracional, né? Falam que defende a mulher, mas é a favor do aborto. O maior feminicídio da Europa, por exemplo, o que mais mata a mulher é o aborto. Porque muitos matam quando descobrem o sexo. E ninguém fala nada. Se fosse o bem realmente, então cuidado. Existe uma força maligna que coloca um contra o outro para dividir e dominar. Não é para o bem. Não se esqueçam disso, né? E Jesus diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Qual que é a função primordial do Espírito Santo? A vida. Dar a vida. Por isso que em Ezequiel 37, se eu não me engano, dos ossos ressequidos, ele diz, um monte de ossos, né? Sopra, Ezequiel, sopra, sopra. O que o Espírito vai fazendo? Devolvendo a carne à vida. Então, blasfemar contra o Espírito Santo são aqueles que querem ficar mortos em si. Todo ser humano sem o Espírito é morto. É morto. Então, aqueles que não querem a vida do Espírito, realmente se perderão. Vão se perder. Aqueles que não querem se adequar ao Espírito, deixar o Espírito Santo dar nova vida, revigorar nossas forças. Espero que sejamos íntimos do Espírito e não aversos a Ele. Porque aqueles que realmente não quiserem o Espírito serão galhos secos nesse mundo, não terão nenhum tipo de alegria e depois, no final da vida, vocês sabem bem o que se faz com galho seco.